Meus amigos, como o governo Lula pode promover a revolução no sistema de educação do Brasil? Este é o tema que trataremos a partir deste momento. O que pretendemos, efetivamente, mostrar para todos vocês é como o governo Lula pode promover a revolução no sistema de educação do Brasil, que atravessa uma crise sem precedentes. Esta crise resulta, de um lado, da falta de investimentos no sistema de educação do Brasil, que faz com que ele se torne ineficiente e ineficaz. E, de outro lado, resulta da falta de políticas governamentais que contribuam para a superação dos problemas atuais da educação brasileira e para sua adequação às mudanças científicas e tecnológicas em curso que impactam sobre o mundo do trabalho e a sociedade em geral. O fato de o sistema de educação do Brasil ser ineficiente e ineficaz impede que ele opere como fator de desenvolvimento econômico e social e que contribua para a ascensão social das camadas mais baixas de sua população. A inexistência de uma política de educação ajustada às mudanças científicas e tecnológicas em curso impede também que o Brasil aumente a produtividade de seus trabalhadores e comprometa seu desenvolvimento econômico e social. Nós vamos abordar este tema considerando 3 blocos de questões ou de assuntos. Primeiro, vamos lhes apresentar a situação atual do sistema de educação do Brasil. Em segundo lugar, nós vamos lhes dizer qual e como deve ser processada a revolução na educação brasileira. Em terceiro lugar, nós vamos apresentar as conclusões dessa nossa abordagem, desse nosso estudo. Antes de tudo, eu gostaria de lhe dizer que nós nos apoiamos para apresentar este vídeo em 3 trabalhos que foram por mim desenvolvidos. O primeiro trabalho nós publicamos no dia 26 de novembro de 2021 um artigo sobre o título Mutirão Cívico pela Educação no Brasil. Isto em 2021, em 26 de novembro de 2021. Neste artigo nós explicitamos quais são os problemas enfrentados pela educação brasileira, mostramos suas fragilidades e apontamos as estratégias que deveriam ser implementadas. O segundo trabalho que nós abordamos, nós consideramos para efeito deste vídeo que estamos apresentando, foi também uma publicação de nossa autoria, cujo título é A Revolução na Educação Necessária ao Brasil. Este documento, esta publicação, nós publicamos no dia 26 de novembro de 2020. A publicação anterior, Mutirão Cívico pela Educação no Brasil, foi publicado no LinkedIn, no website LinkedIn. A segunda publicação, em que eu trato da revolução na educação necessária ao Brasil, que serviu de base para o segundo bloco de assuntos que nós vamos tratar, após a análise da situação atual da educação brasileira. Nesta publicação, A Revolução na Educação Necessária ao Brasil, nós delineamos o que e como fazer para que
esta revolução seja processada. E a terceira publicação, que também nós publicamos no dia 21 de novembro de 2015, ou seja, 7 anos atrás, nós publicamos o artigo cujo título é Fatores de Sucesso dos Melhores Sistemas de Educação do Mundo. Neste artigo, nós expusemos o que nós obtivemos através da pesquisa que realizamos sobre os melhores sistemas de educação do planeta. Nós analisamos o sistema de educação dos Estados Unidos, da França, da Finlândia, da Coreia do Sul, do Japão, de Cuba. Analisamos também o projeto Bolonha, que foi proposto alguns anos atrás pela União Europeia, visando o desenvolvimento do ensino superior na União Europeia. E também consideramos uma tese que foi defendida no Brasil relacionado com a Universidade Nova, uma tese que foi defendida no Brasil por vários educadores. De modo que, neste artigo, nós analisamos quais os fatores de sucesso, sobretudo dos melhores sistemas de educação implantados no mundo. E a partir desta análise, nós identificamos quais são os fatores que efetivamente poderiam contribuir para o desenvolvimento da educação no Brasil. Então foi baseado nessas 3 publicações de nossa autoria, porque há muitos anos nós estamos pesquisando sobre a questão da educação no Brasil e no mundo. E a partir dessa análise, desses documentos, nós então decidimos produzir este vídeo que eu espero que possa contribuir para que o governo Lula implemente as ações que estamos aqui sugerindo. Que, na nossa modesta opinião, poderá contribuir para que ocorra em nosso país uma revolução na educação. Revolução esta na educação que possa fazer com que nosso país dê um passo à frente, não apenas no setor educacional, mas um passo à frente no seu processo de desenvolvimento político, econômico e social. Porque, na nossa modesta opinião, a educação é um dos fatores, se não o principal fator, que poderá contribuir para fazer com que nosso país se desenvolva na plenitude. Então, esse foi o nosso propósito. Bem, sobre a situação da educação no Brasil, o que eu tenho a lhe dizer é que constatamos que a insuficiência de investimentos em educação no Brasil é um dos fatores que tem restringido o seu desenvolvimento. Tem havido uma asfixia no sistema de educação em decorrência da queda nos investimentos destinados ao setor de educação. Os gastos com a educação do Brasil, em bilhões de reais, têm sido declinante desde 2015 até o presente momento. Eu vou lhes mostrar 3 figuras que comprovam tudo isso que eu estou afirmando. A primeira figura, que vou lhes apresentar, é a seguinte.
é o orçamento do Ministério da Educação, o MEC, de 2011 a 2020. Nessa figura, dá para perceber que, por exemplo, os gastos, quer dizer, o orçamento do Ministério da Educação em 2011 foi de 27,6 bilhões de reais. Em 2012, aumentou para 156,7 bilhões. Em 2013, aumentou para 158,8. Em 2014, aumentou para 169,7. Em 2015, atingiu 174,4. Então, até 2015, houve um crescimento nos investimentos destinados pelo Ministério da Educação para o desenvolvimento do sistema de educação do país. Entretanto, de 2015 até o presente momento, passou a haver um declínio. Em 2016 caiu para 158,2. Em 2017 houve uma pequena subida para 160,1, mas voltou a cair para 153,7 em 2018. Aumentou levemente para 155,9 em 2019 e em 2020 caiu para 143,3 bilhões de reais o orçamento do Ministério da Educação. Então, dá para perceber que houve um declínio no orçamento do Ministério da Educação de 2015 até 2020. Os números estão aí para não contestar o que estamos abordando. Esses dados têm como fonte o Tesouro Nacional, o CIAF, ligado ao Tesouro Nacional. Bem, um outro gráfico, uma outra figura, que configura essa situação de queda, de declínio nos gastos com a educação no país, está aqui nessa figura que apresenta o declínio das despesas e transferência do governo federal com a educação de 2010 a 2019. Dá para observar que de 2010 até 2014 há um incremento nas despesas e transferência do governo federal com a educação. Aumentou de 52 bilhões de reais em 2010 para 80 bilhões em 2014. Já a partir de 2014, começa a haver um declínio nas despesas e transferências do governo federal com a educação. Caiu de 80 para 71 em 2015, para 67 em 2016, para 60 bilhões em 2017, para 61 bilhões em 2018, para 57 bilhões em 2019. Então, houve uma queda de 2014 para 2019 de 80 para 57 bilhões de reais. Então, esses números são incontestáveis. A fonte, Tesouro Nacional. Um outro dado, uma outra figura também que mostra o declínio dos gastos com a educação no país. Isso apresentando em relação ao Produto Interno Bruto, em percentual. Dá para perceber que de 2010 para 2014 houve um incremento dos gastos do governo com a educação. Evoluiu de 0,78% em 2010 para 1,03% em 2014. Entretanto, de 2014 até 2019, houve uma queda de 1,3% em 2014 para 0,76% em 2019. É como se em 2019 voltássemos ao mesmo patamar de 2010. E esses aqui são gastos do governo com a educação, e isso em relação ao Produto Interno Bruto do país.
Esses números demonstram inequivocamente que uma queda nos investimentos, nos gastos com a educação no país. Isto de 2010 a 2019. Esses números aqui são incontestáveis. A apreciação mais acurada desses números permite constatar que a educação está sendo colocada, não está sendo colocada como prioridade nacional. Aliás, não foi colocada como prioridade nacional de 2014 em diante. E esses dados têm como fonte o Tesouro Nacional. Uma outra figura que vamos lhes apresentar é o do orçamento da educação básica do país. É importante observar, meus amigos, que o sistema de educação é composto por dois setores. Um setor é o da educação básica e o outro setor é do ensino superior. A educação básica diz respeito ao ensino fundamental e ao ensino médio. Quer dizer, a educação básica se subdivide em ensino fundamental e ensino médio. Dá para perceber nessa figura que o orçamento da educação básica cresceu de 2011 a 2012, mas a partir de 2012 vem apresentando um decréscimo. Em 2011 foi de 50,3 bilhões de reais. Em 2012 aumentou para 65,2 bilhões, mas de 2012 para 2020 houve uma queda de 65,2 bilhões de reais no orçamento da educação básica, ou seja, para o ensino fundamental e para o ensino médio, caiu de 62,5 bilhões para 42,8 bilhões de reais. Então, aqui dá para perceber claramente que a educação básica sofreu as consequências de governos que não deram prioridade à educação do país de 2012 até 2020. Temos uma outra figura aqui muito importante que apresenta os gastos em educação por aluno. Esse dado aqui é importante porque nós temos aqui dados de gastos, quer dizer, ou seja, quanto foi o gasto que cada país implementou por aluno, quer dizer, relacionando o gasto, o valor do gasto, pela quantidade de aluno em todos os níveis, ensino fundamental, ensino médio e o ensino superior. Isso aqui em dólares, por paridade do poder de compra. Isso referente ao ano de 2010. Eu não consegui obter dados mais recentes para poder ter uma informação mais atualizada. Mas esses dados de 2010 não devem ter sido muito alterados nesses últimos anos. Nós podemos considerá-lo como ainda sendo uma explicitação da realidade contemporânea. Aqui nós temos, por exemplo, que os países que estão na liderança no mundo nos gastos de educação por alunos são os Estados Unidos, a Suíça, a Dinamarca, a Suécia, a Holanda, o Reino Unido, a Austrália, a Irlanda, o Japão, a França, a Espanha, estou dizendo pela ordem, a Itália, a Coreia do Sul, Portugal, Rússia, Chile, Argentina, Brasil e México. Aqui nessa lista aqui de gastos em educação por aluno, o Brasil está na penúltima posição, acima apenas do México, em termos de gastos por aluno. Mas dá para perceber a disparidade que existe em gastos em educação por aluno,
por exemplo, Estados Unidos, o gasto por aluno corresponde a 15 mil dólares por aluno. Já o Brasil tem um gasto por aluno que corresponde a 3 mil dólares. 3 mil dólares por aluno. Então dá para perceber que os Estados Unidos gastam 5 vezes mais do que o Brasil em termos de gastos em educação por aluno. A Suíça está bastante equiparada aos Estados Unidos. Da mesma forma que a Dinamarca, a Suécia, a Holanda, Reino Unido, a Austrália. Quer dizer, os países que, digamos assim, estão bastante defasados em relação aos Estados Unidos são os países abaixo da Espanha, por exemplo. Espanha, Itália, Coreia do Sul, Portugal, Rússia, Chile, Argentina, Brasil e México, nesse quadro que estamos vendo aqui, estão numa posição bastante inferior em relação aos outros países que estão na liderança dos gastos em educação por aluno. Então, aqui, esta figura é bastante ilustrativa do que estamos lhes apresentando. Estados Unidos na liderança mundial. Seguido da Suíça. Bem, feito isto, é importante observar que, fazendo analogia do ensino superior com a construção de um edifício e da educação básica com o alicerce ou fundação do edifício, quando eu digo fazer analogia do ensino superior, admitindo que, por exemplo, o ensino superior seja toda a construção, todo o edifício construído. A educação básica, eu associo a educação básica ao alicerce deste edifício, do edifício da educação. Então, partindo dessa premissa, de que o ensino superior está relacionado com o edifício, e a educação básica está relacionada com o alicerce deste mesmo edifício, que corresponde ao ensino superior, podemos afirmar que o edifício da educação, ou seja, o conjunto ensino superior e a educação básica, só terá condições de alcançar maiores alturas, ou seja, o edifício da educação só poderá atingir altos níveis de desenvolvimento se possuir na educação básica um robusto alicerce que lhe dê sustentação. Para erguer o edifício da educação, é preciso primeiro fazer o alicerce representado pela educação básica. Para o aluno ter sucesso no ensino superior, é preciso que tenha uma educação básica de qualidades. O ensino superior só terá grande desenvolvimento se a educação básica for bem estruturada e lhe deixa sustentação. Esta é a minha visão, meus amigos, a analogia que podemos fazer com relação ao edifício da educação que todos nós devemos construir. O outro indicador importante da debilidade do sistema de educação no Brasil, além daqueles que nós apresentamos, como, por exemplo, a insuficiência do investimento na educação em todos os níveis, tanto na educação básica quanto no ensino superior, diz respeito ao gasto ou investimento em educação por aluno, que foi a última figura que lhes apresentamos.
que tem um valor ridiculamente baixo no Brasil, comparado com outros países, conforme nós mostramos na figura 5. E quando eu digo que é ridiculamente baixo, se vocês observam aqui para esse gráfico, observe que o Brasil está aqui nessa posição, enquanto que os países mais desenvolvidos estão aqui nesse nível. A diferença entre os gastos com a educação, que na realidade são investimentos que cada um desses países fazem em relação ao seu futuro, porque investir na educação significa investir no futuro do país, não só no presente, mas sobretudo no futuro do país. Dá para perceber que os países que investem mais em educação têm mais chances de alavancar seu desenvolvimento do que aqueles países que investem menos em educação, como é o caso do Brasil. Então, outro indicador importante da debilidade do sistema de educação do Brasil diz respeito ao gasto ou investimento em educação por aluno, que tem um valor ridiculamente baixo no Brasil comparado com outros países. Se o Brasil quisesse se igualar aos países desenvolvidos em termos de gastos por aluno, deveria mais do que triplicar suas despesas ou seu investimento com o setor educacional, passando dos atuais 5,65% do PIB para 20%. Quer dizer, seria necessário triplicar, mais do que triplicar, os investimentos em educação no país para se igualar aos países desenvolvidos. Então, isso é o esforço que nós precisaríamos fazer para colocar a nossa educação num patamar, digamos assim, respeitável de desenvolvimento. Esses dados foram apontados pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Foi a OCDE que afirmou que o Brasil teria que triplicar seus investimentos com o setor educacional para se equiparar aos países mais desenvolvidos. O Brasil investe 0,76% do PIB em educação. Quer dizer, os gastos com a educação dividido pelo produto interno bruto corresponde no Brasil a ridículos 0,76% do PIB. Enquanto a Finlândia, só para exemplificar, que tem o seu sistema de educação reconhecido mundialmente por ser o mais eficiente e qualificado, desde a pré-escola até o ensino superior, investe cerca de 7,1% do seu PIB em um sistema de educação de altíssima qualidade. Então veja a diferença, meus amigos, entre o Brasil, que investe 0,76% do PIB em educação, para a Finlândia, que é o país mais avançado em educação no planeta, pelos resultados que tem obtido, em todos os níveis de ensino, investe 7,1% do seu PIB, ao contrário do Brasil, que investe 0,76%. O Brasil teria que praticamente aumentar de 9 vezes seus gastos em educação para se igualar à Finlândia. Esta é uma das conclusões que nós tiramos a partir das pesquisas que nós realizamos sobre o sistema de educação em várias partes do mundo, meus amigos. A insuficiência nos investimentos, que nós mostramos com números incontestáveis, que são dados oficiais. A insuficiência nos investimentos em educação no Brasil explica os péssimos resultados obtidos pelos alunos brasileiros no Programa Internacional de Avaliação de Alunos, do PISA, que busca medir o conhecimento e a habilidade em leitura, matemática e ciência de estudantes com 15 anos de idade, tanto de países industrializados membros da OCDE, como de países parceiros, bem como a classificação das universidades brasileiras, bem distante das melhores universidades do mundo. Classificação esta realizada pelo THE, que é o Times Higher Education,
que avalia o desempenho dos estudantes universitários e a produção acadêmica nas áreas de engenharia e tecnologia, artes e humanidades, ciência da vida, saúde, física e ciências sociais e considera ainda a pesquisa, transferência de conhecimento e perspectiva internacional, além do ambiente de ensino. O que eu quero dizer é o seguinte, que as avaliações internacionais que são feitas colocam o Brasil, no que diz respeito à educação básica, entre os últimos países do mundo, nesses exames do PISA. Já na avaliação realizada pela Times Higher Education, com relação às universidades brasileiras estão muito distantes daquelas que se situam no topo em termos das melhores universidades do mundo. A última classificação que foi feita para as universidades no mundo, coloca, por exemplo, a USP, que é a universidade mais desenvolvida do país, acima entre as 100 mais. Portanto, muito mais distante, por exemplo, de universidades como Harvard, como o MIT, como Stanford, nos Estados Unidos. A insuficiência nos investimentos em educação que nós mostramos e a falta de políticas governamentais consistentes contribuem para o agravamento dos problemas atuais da educação no Brasil. Um dos problemas que traduzem a precariedade da educação brasileira diz respeito ao abandono ou evasão escolar na educação básica e no ensino superior. Segundo pesquisa do IBGE, das 50 milhões de pessoas de 14 a 29 anos do país, 20,2%, ou seja, em torno de 20%, não completaram alguma das etapas da educação básica. Ou seja, apenas 80% conseguiu completar alguma das etapas da educação básica. Seja porque abandonaram a escola antes do término dessa etapa, seja por nunca a terem frequentado. Nessa situação, portanto, havia 10 milhões de jovens, dentre os quais 58% de homens e 42% de mulheres, considerando-se cor ou raça, 27% eram brancos que abandonaram a escola e 72% pretos ou pardos, de acordo com o censo do IBGE. Então, esses são os números que mostram a fragilidade do sistema de educação. Mas, além de mostrar a fragilidade, o que mostra também, no caso da evasão escolar e do abandono de muita gente da escola, é que muitos daqueles que estavam estudando abandonaram a escola para irem trabalhar na busca da sobrevivência para ele e para a sua família. Muitos desses que abandonaram a escola foram trabalhar porque são arrimes de família e também abandonaram devido também à incapacidade da escola de tentar mantê-los, dando continuidade às suas frequências aos cursos que lhes são oferecidos. Houve também, da parte de muitas escolas, um desinteresse em não tentar trazer de volta esses alunos, com o trabalho de assistência social que deveria ser permanentemente implementados pelas unidades de ensino em nosso país. Elas deveriam desenvolver um esforço no sentido de evitar a todo custo a evasão de estudantes. E se existem dificuldades, como a necessidade de que eles abandonem a escola para poderem ajudar suas famílias em sua sobrevivência, é preciso que se busque uma solução
para que esse tipo de problema não aconteça. Uma solução ao nível do governo, em termos de assistência social a essas famílias, a fim de evitar que seus filhos não sejam comprometidos no que concerne a sua permanência na escola. No Brasil, 38% da população conclui o ensino fundamental. Muito pouco. Apenas 38% concluem o ensino fundamental. Contra 45% no México e 56% na Argentina. Na Coreia do Sul, 83% da população conclui educação básica. Quanto ao ensino superior, de acordo com cálculos feitos com base em dados do INEP, do Ministério da Educação e Cultura, ou melhor, do Ministério da Educação, que o Ministério da Cultura é um outro ministério, a taxa anual média de evasão no ensino superior brasileiro foi de 22% em 2005, com pouca oscilação entre 2001 e 2005, mas mostrando tendência de crescimento que deve ter ocorrido em 2019 e 2020, em consequência da pandemia do novo coronavírus. Ou seja, a evasão 22% em 2005, e que pode ter aumentado de lá para cá. A evasão anual foi maior nas instituições de ensino privadas, cuja taxa média no período foi de 26%, contra 12% das instituições de ensino superior públicas. Essa evasão, por exemplo, das instituições de ensino privadas está muito relacionada também à questão financeira, à incapacidade do aluno de continuar pagando pelas anuidades relacionadas com o ensino. Em 2019, a taxa de escolarização das pessoas de 18 a 24 anos, independentemente do curso frequentado, foi de 32,4%, que é uma taxa muito baixa. Isso significa que quase 70% das pessoas de 18 a 24 anos não estavam na escola. Isso em 2019. E foi um ano muito crítico por conta da pandemia. Por sua vez, 21%, cerca de 21% desses jovens frequentavam cursos da educação superior. Ou seja, 21% desses jovens frequentavam cursos da educação superior, apenas 21%, muito pouco. E 11% estavam atrasados, ou seja, não conseguiam acompanhar o curso, frequentando alguns dos cursos da educação básica, isso com relação à educação básica. Esta informação consta do website cielo.br. A evasão de alunos do ensino superior do Brasil acontece, entre outros fatores, devido às debilidades existentes no ensino fundamental e no ensino médio, que não preparam os estudantes com capacitação suficiente para frequentarem os cursos do ensino superior. Eu próprio tive essa experiência, não apenas nos cursos de engenharia, como também em administração e economia, que eu tive a oportunidade de ministrar, e me deparava com o despreparo de muitos alunos no sentido de acompanhar as aulas que nós apresentávamos. De modo que nós desenvolvíamos um trabalho de recuperação, ou procurávamos preencher lacunas que a educação básica deveria suprir para esses alunos que adentraram a universidade sem o preparo suficiente, necessário
para poderem acompanhar as aulas. Esta é a principal razão pela qual ocorre grande evasão de alunos em vários cursos oferecidos pela Universidade Brasileira, como acontece no ensino de engenharia no Brasil. Porque dos 150 mil alunos admitidos nos exames de admissão ao curso em cada ano, apenas 32 mil são diplomados. Quer dizer, nem todos os 150 mil alunos têm capacidade de acompanhar o curso. Muitos deles prolongam o tempo de permanência nos cursos do ensino superior que realizam, simplesmente porque a capacitação que eles obtiveram na educação básica não lhes possibilitaram acompanhar as aulas das diversas disciplinas que lhes são oferecidas. A evasão de alunos no ensino superior, portanto, da engenharia, é apenas um exemplo dessa grave situação da evasão que ocorre no Brasil no ensino superior. Mas a evasão é um problema não só no ensino superior, é um problema de todo o sistema educacional brasileiro. E é uma questão que tem que ser tratada com a devida atenção pelos responsáveis pela gestão do sistema de educação do Brasil. Então, este foi o primeiro bloco, meus amigos, das questões relacionadas com a educação brasileira, em que apresentamos o quadro dos problemas que o sistema de educação brasileiro apresenta. E nós podemos, em síntese, afirmar que há insuficiência de investimentos no setor de educação, que faz com que o Brasil, o sistema de educação não tenha capacidade de atender às necessidades que o país exige. Além disso, o Brasil está muito distante dos demais países do mundo, especialmente dos países mais desenvolvidos, com relação aos investimentos por aluno, conforme nós mostramos. E uma constatação que nós podemos extrair de tudo aquilo que nós falamos é de que é preciso que haja investimentos em grande volume no setor da educação do Brasil para que o nosso país possa se equiparar aos países mais avançados do mundo em termos de educação. Agora nós vamos lhes falar sobre a revolução necessária ao sistema de educação no Brasil. Como já lhes disse, nós, nesse caso específico da revolução necessária ao sistema de educação no Brasil, nós nos apoiamos em duas publicações que nós elaboramos. Uma que trata da revolução necessária ao sistema de educação no Brasil propriamente dito, e outra sobre os fatores de sucesso do sistema de educação do mundo. Então foi baseado nessas publicações que nós sintetizamos e colocamos aqui como como fazer para que uma revolução no sistema de educação no Brasil aconteça. De início, eu tenho a lhes dizer o seguinte: a revolução no sistema de educação no Brasil se tornou imperiosa diante da necessidade não apenas de superar as fragilidades que afetam o ensino atualmente em todos os seus níveis no país, conforme nós mostramos, mas, sobretudo, preparar e atualizar continuamente as pessoas para o mercado do trabalho atual e futuro, e para que elas lidem com a complexidade do mundo em que vivemos, e preparar as pessoas para exercer a cidadania plena. Quer dizer, não é apenas preparar as pessoas para exercerem tecnicamente, exercerem com competência os papéis que lhe possam ser atribuídos no futuro. Mas também, e sobretudo,
preparar essas pessoas para exercer a cidadania plena. A revolução da educação no Brasil poderá ser desencadeada. Repito, a revolução da educação no Brasil poderá ser desencadeada com planejamento de um sistema de educação tendo como objetivo aumentar o número de unidades educacionais de qualidade e dispor de bons gestores, docentes e infraestrutura. A revolução no ensino no Brasil deveria garantir a existência de plano de carreira, formação e valorização de gestores educacionais e professores. Ela deve adotar políticas consistentes de formação de educadores para atrair os melhores professores, remunerá-los bem e qualificá-los melhor, com políticas inovadoras de gestão que contribuam para o sucesso dos modelos de gestão a serem adotados na educação básica e superior. Para construir um sistema de educação no Brasil, voltada para superar os problemas do presente e também voltada para o futuro, é preciso preparar o professor, que é a peça-chave dessa engrenagem. É preciso preparar o professor para cumprir um novo papel. O papel do professor é decisivo, porque, através da educação, ele deve criar um novo tipo de homens e mulheres brasileiros qualificados para o mundo do trabalho e conscientes e bem preparados para transformar o Brasil e o mundo em que vivemos para melhor. O sucesso da aprendizagem pelos estudantes depende em grande medida da competência do professor, que na educação do presente e do futuro deixaria de ser um mero repassador de informações, que é o que acontece hoje, passando a assumir um papel de articulador do ensino nas atividades individuais e grupais, com sua capacidade de acompanhar, mediar, de analisar os processos, resultados, lacunas e necessidades a partir dos percursos realizados pelos alunos individual e grupalmente. Está comprovado mundialmente que o professor é a peça-chave. Isso eu digo porque em todas as pesquisas que nós realizamos dos melhores sistemas de educação do mundo, ficou comprovado que o professor é a peça-chave para o ensino de qualidade e assim melhorar o desempenho do aluno. Os educadores precisam aprender a realizar-se como pessoas e como profissionais. Aprender a evoluir sempre, em todos os campos do conhecimento. A ser mais afetivos e, ao mesmo tempo, saber gerenciar grupos. Este é o perfil dos professores do futuro. Os professores devem se transformar em educadores inspiradores e motivadores. Eu aqui faço um parêntese com relação à minha formação. Eu agradeço muitíssimo a muitos dos professores, a quase totalidade dos professores que eu tive, que foram inspiradores e motivadores. Foi graças a esses professores que eu adquiri a capacidade de atuar como profissional da engenharia, mas, sobretudo, atuar como cidadão e adquirir uma visão sistêmica do mundo. Eu agradeço muito a quase totalidade dos professores que eu tive. Fechando esse parênteses, eu quero dizer o seguinte, que esses professores foram educadores, inspiradores e motivadores. As unidades de ensino do Brasil devem se aparelhar no sentido de que a sala de aula, ao invés de serem destinadas exclusivamente à teoria, essa é a visão que muita gente tem. Sala de aula é para apresentar teoria. E aí fazem a sala de aula separada do laboratório.
que fica em outro local, separado da sala de aula. Então, repito, as unidades de ensino no Brasil devem se aparelhar no sentido de que a sala de aula, ao invés de serem destinadas exclusivamente à teoria, tenham também, sobretudo, como objetivo a prática. O modelo mais interessante e promissor de utilização de tecnologias é o de concentrar no ambiente virtual o que é informação básica e na sala de aula as atividades mais criativas e supervisionadas. A visão que se tem moderna, que eu pude constatar nas pesquisas que nós realizamos, é que o aluno deve aprender a teoria em casa, com orientação do professor, é claro, esclarecer suas dúvidas e praticar nas salas de aula com o auxílio de um professor mentor, sobretudo nas universidades e no ensino técnico profissional. O aprendizado dos alunos deve ser personalizado, ao aprenderem com ferramentas que se adaptam às suas próprias capacidades. Essa é a visão moderna do ensino. Que se um aluno tem uma tendência, uma vocação para uma determinada atividade dentro daquela área que está sendo, daquela disciplina que está sendo ministrada, o professor deve identificar essas vocações, essas capacidades que esse aluno tem e procurar ajudá-los a avançar, a desenvolver nessas capacidades. Então, o aprendizado do aluno deve ser personalizado, ao aprender com ferramentas que se adaptam às suas próprias capacidades, podendo aprender em tempo e locais diferentes. Ensinar e aprender podem ser feitos de forma muito mais flexível. Ativa e focada no ritmo de cada aluno. Isso compete ao professor identificar quais são as necessidades de cada aluno e tratar cada aluno de acordo com as suas capacidades. Os estudantes devem ter a liberdade de modificar seu processo de aprendizagem, especialmente na universidade, escolhendo as matérias que desejam aprender com base em suas próprias preferências e podendo utilizar diferentes dispositivos, programas e técnicas que julgarem necessários para o próprio aprendizado. É evidente que é um sistema que foge do modelo padrão. Observe que eu falo modelo padrão. O que é o modelo padrão? É que tudo que acontece na sala de aula e nos laboratórios é o mesmo para todos os alunos, independentemente da maior habilidade ou capacidade ou interesse que o aluno tenha no seu desenvolvimento. Uma nova abordagem que nós estamos aqui colocando como uma tendência dos melhores sistemas de educação do mundo é que os estudantes devem ter a liberdade de escolher as matérias que desejam aprender com base em suas próprias preferências, podendo utilizar diferentes dispositivos, programas e técnicas julgarem necessários para o próprio aprendizado. Aí é uma relação professor-aluno para verificar até onde e de que forma a unidade de ensino deve propiciar ao aluno as condições para ele desenvolver e avançar naquilo que ele se propõe. Claro, sem fugir daquela diretriz central do curso que está sendo ministrado. O conhecimento não deve ser apenas teórico, deve ser posto em prática através de projetos, para que os alunos adquiram o domínio da técnica e também pratiquem organização, trabalho em equipe e liderança. Deve-se ensinar, o professor deve ensinar tomando por base problemas e projetos num modelo disciplinar e em modelos interdisciplinares. Quer dizer,
professor de uma disciplina pode considerar a solução de um problema relacionado especificamente com aquela disciplina, mas deve também pensar na possibilidade de fazer com que um determinado problema envolva um conjunto de disciplinas, que o aluno procure resolver aquele problema envolvendo outros professores associados a outras disciplinas. Então é preciso que haja um trabalho interdisciplinar. Haja também um modelo interdisciplinar em que a ideia de tratar cada disciplina isolada seja colocada de lado. Os melhores sistemas de educação do mundo trabalham bastante essa ideia de trabalhar com problemas que envolvam várias disciplinas. Só para exemplificar, por exemplo, uma questão relacionada com a mudança climática, um problema que está na ordem do dia, envolve várias disciplinas. Envolve física, química, biologia, economia, sociologia. Tudo isso poderia ser tratado de um problema envolvendo várias disciplinas. É claro que trata-se de uma questão de alta complexidade, que os professores terão que se capacitar para realizar esse trabalho conjunto. As unidades de ensino têm que buscar esse tipo de trabalho. O sistema de educação do futuro no Brasil visa capacitar as pessoas para estas terem acesso à massa de informações disponíveis, conscientizar as pessoas para exercerem sua cidadania. Esse é um ponto também fundamental. É necessário que as unidades de ensino, tanto na educação básica quanto no ensino superior, conscientize os educandos, no sentido de que eles, ao buscar a solução dos problemas, exerçam sua cidadania na plenitude, para construir um mundo melhor. E essas unidades de ensino devem buscar qualificar as pessoas também para o mundo do trabalho, os quais são objetivos muito importantes. Mas um outro grande objetivo do sistema de educação do futuro, a ser perseguido, é o de mostrar como os estudantes podem conquistar o bem-estar e a felicidade, que, em última instância, são os principais objetivos das pessoas na vida. As unidades de ensino não estão preocupados no sentido de orientar os seus estudantes, os educandos, com relação à questão da busca do bem-estar pessoal e coletivo e a felicidade pessoal e também coletiva. O professor deve ensinar sobre o amor, sobre a dor, sobre ser e sentir. E aí é que entra o trabalho do psicólogo. As unidades de ensino precisam ter a participação importante do psicólogo para colaborar na relação da unidade de ensino com os educandos e suas famílias. O professor deve ajudar os estudantes a desenvolver toda a sua potencialidade. Esse é um ponto da maior importância que todo professor deveria considerar. Desenvolver as potencialidades do aluno. Bem, agora finalmente vamos às conclusões. Por tudo que acaba de ser exposto, conclui-se que a educação brasileira só superará suas fragilidades atuais e realizará uma verdadeira revolução na educação no Brasil se houver aumento nos investimentos para a educação no país. Pelos números que nós mostramos, que apresentam a queda nos investimentos no país, no setor da educação, isso precisa ser revertido, e o mais rápido possível. Entretanto, isso requer como preliminar a realização de mudanças nos rumos da economia brasileira.
com o abandono do modelo econômico neoliberal, responsável pelo desastre econômico atual e a adoção de uma política econômica desenvolvimentista, que nós mostramos no nosso vídeo anterior, em que nós apresentamos como o governo Lula pode reconstruir a devastada economia brasileira. Então é preciso que seja adotada uma política econômica desenvolvimentista, similar à que foi responsável pelo maior desenvolvimento econômico e social do Brasil alcançado em sua história, de 1930 a 1980, em que o Estado brasileiro teve um papel fundamental. Esta política nacional desenvolvimentista, é claro que tem que estar ajustada aos novos tempos, com o Estado Nacional brasileiro assumindo as rédeas da economia brasileira, ao contrário do que aconteceu de 1990 até o presente momento, em que a economia brasileira foi comandada pelo mercado, pelo chamado livre mercado. Então, como eu disse, o Estado Nacional brasileiro precisa assumir as rédeas da economia brasileira e adotar uma política nacional desenvolvimentista. Esta é a pré-condição para que a educação passe a ser prioridade nacional e haja um aumento do gasto ou investimento em educação, fato que não vem ocorrendo, sobretudo, desde 2014 no Brasil. Sem um aumento do investimento em educação, não será possível solucionar os imensos problemas do Brasil e fazer a economia crescer e se desenvolver no futuro. O futuro do Brasil estará comprometido se não considerar a educação como prioridade nacional. Portanto, meus amigos, os investimentos em educação, repito, devem dar suporte à execução das estratégias que nós vamos lhes apresentar a seguir. Todas essas estratégias que nós estamos aqui apresentando são a síntese das estratégias que foram adotadas nos países onde os sistemas de educação foram os mais bem-sucedidos. Vou aqui listar quais são as estratégias que precisariam ser executadas em nosso país para realizar uma revolução na educação. Identificar primeiro o papel dos seres humanos no mundo do trabalho, em um futuro com mudanças profundas em toda a sociedade brasileira, para realizar uma ampla revolução no ensino em todos os níveis, contemplando a qualificação dos professores e a estruturação das unidades de ensino para preparar seus alunos para o mundo do trabalho, em que as pessoas terão que lidar com máquinas inteligentes. Os currículos das unidades de ensino, em todos os níveis, devem ser profundamente reestruturados para atingir esses objetivos. Outra estratégia consiste em priorizar a educação básica para ela se tornar universal. É necessário que se desenvolva o alicerce do edifício da educação, conforme nós lhes falamos, que é exatamente a educação básica, para poder construir o edifício da educação em nosso país, que possa produzir os frutos desejados. Nós temos, como outra estratégia, promover a educação para o desenvolvimento econômico e para a construção na democracia. Esse é um ponto que é importante ressaltar. A educação voltada para o desenvolvimento econômico e para a construção da democracia. Outra estratégia, adotar política do que o educando deve aprender a aprender. O educando tem que aprender a aprender. Ele precisa aprender a aprender por conta própria. Saber resolver problemas. Desenvolver hábitos de solidariedade, de participação, de investigação e ainda criar disposições mentais críticas. E isto é o que tem que ser feito. Desenvolver a educação do Brasil mostrando aos educandos uma visão totalizante, estabelecendo as relações entre as partes e o todo, ao contrário do que ocorre na atualidade, que impõe o conhecimento fragmentado de acordo com as disciplinas. É preciso que sejam abordadas questões transversais
em que as disciplinas devam se articular umas com as outras, porque a vida é isso aí. Na solução dos problemas, nós temos que considerar um conjunto de disciplinas visando a solução do problema. Só uma disciplina não é capaz de resolver um problema. Como muitas vezes, por exemplo, na questão da criminalidade, se considera sempre que é preciso investir no aumento da segurança pública, em número de policiais, de armamentos e tudo mais, e do número de prisões, quando na realidade a abordagem deveria ser mais abrangente, considerando questões de natureza social, educacionais, psicológicas e tudo mais. Então o psicólogo deveria entrar nesse processo, o sociólogo, o economista, e não apenas o policial. Estou apenas dando um exemplo de como a transversalidade, ou seja, o envolvimento de várias disciplinas, devem ser consideradas na solução de um determinado problema. Então, é preciso desenvolver a educação no Brasil, mostrando aos educandos uma visão totalizante, estabelecendo as relações entre as partes e o todo, ao contrário do que ocorre na atualidade, que impõe o conhecimento fragmentado de acordo com as disciplinas. Considerar isso uma nova estratégia, considerar como novas responsabilidades do sistema de educação o de educar, em vez de instruir. Educar é mais do que instruir. Formar homens livres, em vez de homens dóceis. E capacitados para fazer frente às incertezas do futuro. Quer dizer, é importante que mostre para os educandos quais são as incertezas que pairam para a humanidade como um todo, em todos os campos. Desde o campo da astronomia, os campos, por exemplo, os campos dos problemas da natureza, como também da vida social. Há sempre componentes de incerteza nos ambientes em que todos nós, seres humanos, vivemos. Então é importante que o professor aborde as incertezas, e isso no âmbito de cada uma das disciplinas, que precisam ser tratadas e consideradas pelos alunos. Outra estratégia é fazer com que o professor tenha um decisivo papel de, através da educação, criar um novo tipo de homens e mulheres brasileiros qualificados para o mundo do trabalho e conscientes e bem preparados para transformar o Brasil e o mundo em que vivemos para melhor. Então é importante que se faça um debate com os alunos sobre o mundo que nós queremos, o que todos eles desejam, o Brasil que todos desejam, e discutir, dentro do âmbito da sua disciplina, que medidas deveriam ser adotadas para se alcançar aquele objetivo. Mas, como se trata de um problema que envolve várias questões, seria importante que os professores se reunissem com outros de outras disciplinas afins e possam discutir um problema dessa natureza. Como construir um mundo melhor e como construir um Brasil melhor. Outra estratégia é fazer com que as unidades de ensino do Brasil se aparelhem, no sentido de que a sala de aula, ao invés de serem destinadas exclusivamente à teoria, tenham também e, sobretudo, como objetivo a prática. É necessário que, na sala de aula, a ênfase seja a prática. E também tirar dúvida dos alunos sobre as questões relacionadas com a teoria, mas sempre trabalhando com a prática. As dúvidas se esclarecem, tanto o professor como o aluno colocando a mão na massa, para poder avaliar como a teoria se aplica na prática. Outra estratégia é fazer com que o professor deixe de ser um mero repassador de informações para os alunos, assumindo o papel de articulador
do ensino nas atividades individuais e grupais, com sua capacidade de acompanhar, mediar, de analisar os processos, resultados, lacunas e necessidades a partir de percursos realizados pelos alunos, individual e grupalmente. Então, o professor deve deixar de ser um mero repassador de informações, como sempre aconteceu no passado e ainda continua, muito provavelmente na maioria das salas de aula. Ele deve ser um mediador de debates, de análise de processos, de resultados, de lacunas e dificuldades. E que isso seja realizado a partir do conhecimento na teoria e da prática, através de projetos para que os alunos adquiram o domínio da técnica e também pratiquem a organização, trabalho em equipe e liderança. É necessário outra estratégia, fazer com que o aluno aprenda a teoria em casa, esclareça suas dúvidas e venha praticar na sala de aula, com auxílio de um professor mentor, sobretudo na universidade e no ensino técnico profissional. Outra estratégia consiste em modificar o sistema de avaliações do desempenho dos alunos, substituindo o sistema de perguntas e respostas das provas, que não avalia adequadamente o que realmente o aluno é capaz de fazer, por avaliações levando em conta a realização de projetos reais, com os alunos os executando. É importante que o professor apresente para os alunos desafios, né, com relação à execução de projetos, e que, ao executar o projeto, discutam. É claro que, no que diz respeito às disciplinas técnicas, é mais fácil essa caracterização de projetos. Mas, por exemplo, um professor de história pode apresentar como um projeto, discutir os problemas, por exemplo, sociais do país numa determinada área. Por exemplo, as questões da fome, da pobreza em nosso país. Se ele é professor de história, ele deve procurar discutir com os alunos como o aluno resolveria esse problema na prática. O ideal seria até que o professor se articulasse com o professor de sociologia e de economia para poder esclarecer concretamente os alunos como esse projeto de combate à fome e à pobreza deveria ser implementado. Então, é sempre possível, a partir de projetos concretos, e levando em conta os exemplos da história, e aí é que entra a questão da teoria, que o professor deve orientar os alunos. Por exemplo, a questão da fome e da pobreza. É preciso que procure situar historicamente esse problema, para mostrar as origens, como nasceu, como se desenvolveu a fome e a pobreza ao longo da história, né? Como outros países, por exemplo, trataram do assunto. É importante trazer informações que possam, digamos assim, ilustrar o debate sobre esse assunto da maior importância. Outra estratégia importante é adotar medidas de assistência social aos educandos e suas famílias, pelas unidades de ensino, para combater a evasão social, ou melhor, a evasão escolar dos alunos, bem como mostrar como os alunos podem conquistar seu bem-estar e a felicidade, que, em última instância, são os principais objetivos das pessoas na vida. Nós já tratamos sobre essa questão antes, promovendo as condições para que eles alcancem seu autoconhecimento e gerenciamento de suas emoções na busca do seu bem-estar e de sua felicidade, seja pessoal como coletiva. O professor deve ajudar os estudantes a desenvolverem toda a sua potencialidade,
é importante que haja esse esforço no sentido de tratar cada estudante de acordo com a sua problemática de vida. Outra estratégia, promover a mais adequada articulação entre o sistema de educação do Brasil, professores e famílias. Existe um tripé, que é o sistema de educação, existem os professores e as famílias. É necessário que esse tripé opere de forma articulada, porque esse tripé é decisivo para o sucesso do processo educacional. E isso eu pude constatar pesquisando vários sistemas de educação do mundo. Outra estratégia consiste em universalizar o ensino, com a utilização do sistema de educação à distância. Quer dizer, a potencialização do ensino no país, de dimensões continentais, poderá ser alcançada na medida em que o sistema de educação à distância ele se efetive e se multiplique por todo o país. É necessário que, além do ensino presencial, o ensino à distância seja desenvolvido, sobretudo para atender as populações que não possam, por exemplo, se deslocar para os locais onde existem unidades de ensino bem estruturadas. Uma alternativa é a educação à distância, em que as aulas seriam ministradas e, evidentemente, que alguns encontros, inclusive para exercício da prática, como também para a realização de provas e da execução de projetos, isso requer a presença física dos alunos, uns em relação aos outros, junto com o professor. É claro que o sistema de educação à distância não tem o mesmo poder de produzir os resultados que o ensino presencial proporciona. Mas essa seria uma alternativa para a hipótese de que os alunos tenham dificuldades de presencialmente frequentar os cursos. Então é importante que esse sistema de educação à distância exista. Outra estratégia consiste em elaborar um novo Plano Nacional de Educação. Este é um aspecto da maior importância, que ele deve incorporar tudo aquilo que nós acabamos de expor anteriormente. Neste Plano Nacional de Educação, ele deve ser voltado para o futuro, objetivando aumentar o número de unidades educacionais de qualidade, com bons gestores, docentes e infraestrutura, com capacidade de motivar os alunos e promover uma aprendizagem significativa, complexa e abrangente. Neste Plano Nacional de Educação, é importante que seja incorporado um novo plano de carreira, formação e valorização de gestores educacionais e professores, com políticas consistentes de formação de docentes, para preparar os melhores professores, remunerá-los bem e qualificá-los melhor, e com políticas inovadoras de gestão para a educação básica e superior. Outra estratégia fundamental é promover a seleção e formação de professores de ponta, com reconhecimento profissional e boas condições de trabalho. Isso eu pude constatar que existe em todo o sistema, o sistema mais avançado de educação no mundo. Outra estratégia consiste em elevar o patamar de qualidade da educação no Brasil, realizando um maciço investimento, principalmente na formação de professores, em material de apoio e na melhoria da estrutura e funcionamento das instituições de ensino. E por último, meus amigos, elaborar um plano de aumento da capacitação dos docentes, que, como já lhe disse, é a peça-chave em toda essa engrenagem. É preciso elaborar um plano de aumento da capacitação dos docentes para desenvolver suas atividades. Portanto, meus amigos, são estas as considerações que eu teria a fazer de como o governo Lula pode promover a revolução no sistema de educação do Brasil. Espero que tenha sido esclarecedor na minha apresentação e deixo aqui meu abraço fraternal para todos.